Boa tarde, galera. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Arc Talks. Hoje aqui continuamos no evento, mais um nome de peso, Marcelo Germano. Seja bem-vindo, meu irmão. Prazer. Paulo, obrigado. Obrigado. Boa tarde, galera. Marcelo Germano, que é uma grande referência aí para nós que somos empreendedores, né? Fala muito de autogestão, fala muito de não ser o gargalo da empresa. Peguei aquele insight ali, olha, foi ótimo, porque às vezes a gente fica procurando o gargalo da empresa e tá na gente mesmo, né, Marcelo? Na maioria das vezes tá. Né? Então é muito bacana poder sentar contigo aqui. E de história, isso aí a gente já sabe. Eu sou interesseiro, eu quero extrair conhecimento aqui, trocar uma ideia aqui, saber quais são os insights aí que o senhor tem para passar. E primeiramente saber aí como é participar desse evento Start Business do Prosperity, que é um evento onde une fé, empreendedorismo, autoconhecimento, então tá tudo envolvido ali no mesmo propósito. Olha, eu gostei muito da proposta do evento, porque uma das coisas que eu vejo que vem se perdendo no Brasil, com tudo que está acontecendo, são os valores, né? E a gente que é cristão, a gente cresce sobre valores cristãos. E muitas vezes, na hora que a gente vai para o mundo dos negócios, a gente esquece de levar para o mundo dos negócios os nossos valores. E é legal que a gente pode unir tanto o ponto de vista corporativo, empresarial, organizacional, de liderança, de prosperidade, né, dentro dos valores que a gente acredita. Isso mesmo, está tudo linkado, né? Está tudo linkado dentro dos valores que a gente acredita. Então, eu acho que é uma bênção poder estar aqui, participar, uma bênção as pessoas que eu conheci, é uma bênção poder contribuir com as pessoas. Então, eu acho que a gente cria ali um ambiente próspero, um ambiente de desenvolvimento, tá? E um ambiente que eu entendo que ele está protegido, protegido por Jesus, né? E, enfim, é um ambiente protegido no final do dia. É um ambiente muito produtivo, né? Igual você falou, protegido, né? Porque a gente fala de trabalho, fala de fé, fala de Deus, de propósito. Então são várias coisas boas, um mix, né, de coisas boas envolvidas e que caminham juntos, né? Só que decorrer da humanidade a gente achou que estavam separadas, né? Que prosperidade não pode caminhar junto com a fé, não pode caminhar junto com Deus, e está tudo no mesmo objetivo, né? Eu acho que às vezes é a leitura, sabe? As pessoas leem as coisas e não interpretam, né? E a interpretação é um problema. Eu tenho uma interpretação da parábola dos talentos. Então, olha que interessante, né? A parábola dos talentos. Ele fala que, partindo do seu senhor, ele distribuiu os seus talentos aos seus servos, cada um de acordo com a sua capacidade. A um deu 5, ao outro deu 2, ao outro deu 1. Beleza, o que ganhou 5 foi lá, multiplicou, fez mais outros 5, ganhou 2, multiplicou, fez mais outros 2, o que recebeu 1, enterrou. E quando ele volta, os servos vão prestar contas. Ele falou, tá aqui, ó, que você me deu 5, eu multipliquei, fiz mais 5, né? Toma aqui o que é teu. E aí a palavra fala isso, né? Servo bom e fiel. Foi fiel no pouco, eu vou ser fiel no muito, né? Entra no gosto do Senhor. Aí tem aquele que enterrou o talento. E o que enterrou o talento, o que ele faz? Ele arruma um culpado. Uma desculpa, né? E quem que ele culpa? O Senhor. Né? Ele culpa... Não, eu sei que você colhes onde não joerastes, ceifas onde não joerastes, colhes onde... Enfim, ele arruma um culpado que não é ele. Porque ele fala, eu fiquei aterrorizado e eu enterrei. E aí ele fala, né? Tira daquele que não tem e a todo aquele que tem lhe será dado. Para mim, isso é abundância, isso é prosperidade. Ó, a gente veio aqui, recebemos nossos talentos. Talentos naquela época, enfim, talvez poderia significar dinheiro. Pra gente hoje, talento, a gente tem uma leitura pro talento, que é o talento. Mas no final do dia, eu tenho um dom, você tem outro dom, todas as pessoas têm dons. Né? Segundo a Gallup é um instituto de pesquisa. Ela define talento como um jeito natural de pensar, agir e sentir. Olha que interessante. Um jeito natural de pensar, agir e sentir. Então, todo mundo pensa, todo mundo sente, todo mundo age. Então, todo mundo tem talento. Cada um tem um talento diferente. Por exemplo, tem gente que tem talento para jogar bola. Tem gente que tem talento para cantar. A gente estava ouvindo aqui um louvor agora, super talento. Né? Tem gente que tem o talento da palavra. Tem gente que tem o talento de fazer o trabalho com as mãos.
né? Qual que é a nossa função aqui? Multiplicar os talentos, né? Quem é fiel no pouco, foi fiel no pouco, ou você é fiel no muito. É tudo que tem lhe será dado. Então, a gente esquece de levar isso para o nosso negócio. Isso mesmo. A gente esquece de levar isso na liderança dos nossos colaboradores. A gente não explica para o nosso colaborador que vai trabalhar na gente, pra gente que é assim que funciona, que ele tem que vir aqui para multiplicar os talentos, que é tudo que tem será dado. Então, a gente tem que levar esses valores que a gente acredita para dentro das empresas que a gente administra. Até para eles saberem para onde a gente está caminhando, né? Porque senão tá todo mundo trabalhando, mas no fim do dia, caramba, fiz um monte de tarefa, mas para onde a gente está caminhando, né? A pessoa não se sente parte do que está acontecendo, né? E quando a gente fala em trabalho em equipe, é muito do que eu vejo no evento. Aqui hoje, por exemplo, tem o Primo Rico, que fala sobre finanças, tem o Renato, que aplica performance através da experiência que ele tem no esporte, no empreendedorismo. Tem o senhor que fala de autogerenciamento, de gestão de empresas, de liderança. Então, é um mix ali para completar, para conseguir fazer um evento onde todo mundo consiga se conectar, ter benefícios, né? E com um time assim, você consegue. É igual quando vai ter uma empresa. Quando vamos montar uma empresa, tem uma pessoa que é especialista na contabilidade, tem uma pessoa que é da administração, tem um setor comercial, mas precisa de alguém para gerenciar tudo aquilo, para fazer dar caminhos para que as pessoas consigam executar o seu trabalho e saibam para onde está caminhando, né? Então, a questão do autogerenciamento é muito importante isso, porque te ensina a ser um líder, né? E para ser um líder não basta apenas estar na posição, você tem que realmente desempenhar o papel, senão você não passa a sua influência para os colaboradores, né? Lidere você mesmo, né? Tem uma frase que é assim, lidere você mesmo, lidere as pessoas e depois lidere sua organização. Então, a liderança é fundamental. Isso mesmo. E o empreendedorismo, né, como a gente vê que está muito fluente no Brasil, né, apesar de ser um país com todas as dificuldades, né, mas que o empreendedorismo aqui é muito forte, é muito do brasileiro, né? E a gente vê que o brasileiro tem aquela mania, né, de começar e do jeito que dá, ele pega o carro andando e troca o pneu e o bicho pega, né? E essa metodologia sua é crucial. Eu tava olhando ali tudo que foi falado, eu fiquei me vendo ali e pensando que, caramba, com todos os empreendedores que a gente conversa, é quase sempre a mesma história, né? No meio do caminho você tem que parar e falar, caramba, agora eu preciso organizar minha casa e tocar para eu conseguir desenvolver uma performance maior, né? E como que foi ali, foi a partir da sua vivência para criar esse método, como que foi que surgiu isso? Então, ele surgiu a partir de uma experiência que eu tive empreendendo com a minha segunda empresa, né? Eu tinha empreendido com uma empresa que tinha dado errado. Na verdade, eu abri a minha primeira empresa em 1996. Mas eu comecei a empreender, na verdade, em 91, trabalhando na empresa do meu pai. Porque apesar da empresa não ser minha, ser do meu pai, eu tocava o meu dia a dia como se eu fosse dono. Não porque era filho, porque sempre foi meu jeito de pensar. Quando eu comecei a trabalhar na primeira empresa que eu trabalhei com 14 anos, eu trabalhava naquela empresa como se ela fosse minha, né? Não era minha, eu era funcionário, mas eu trabalhava como se ela fosse minha. A entrega, né? Então, quando eu fui começar a trabalhar com meu pai, eu assumi um papel de dono, sem ser dono, né? Então, eu comecei a empreender na empresa do meu pai, depois eu abri uma empresa que não deu certo, depois eu abri a minha segunda empresa, né? Teve 3 empresas que eu abri que não deu certo. Nessa história toda, hoje eu tenho 5, mas teve 3 que deu errado. Dos limões você fez a limonada, né? E então, dessa experiência de abrir uma empresa, de abrir a empresa praticamente quebrado, de dar a volta por cima, de ganhar dinheiro, de trabalhar 14 horas por dia, de segunda a segunda, sem tirar férias, para se tornar um empresário que consegue ter qualidade de vida, consegue equilibrar o lado pessoal com o profissional, consegue viajar, consegue tirar férias, consegue estudar fora do Brasil, que foi o meu caso. E ter 2 empresas em estados diferentes, isso as pessoas falavam, como você consegue? É um desafio, né? Como você consegue? E aí eu comecei a estudar, porque eu sabia que eu tinha feito, eu não sabia como ensinar o que eu tinha feito. Porque eu fui fazendo, né? A gente vai fazendo. Sim. E aí eu comecei a estudar quem já fazia isso, esse tipo de coisa. E aí eu fui entendendo que dentro da lógica, dentro da história, a fórmula já tinha sido inventada. E aí eu li um livro que chamou o livro O Mito do Empreendedor, do Michael Gerber, e a sensação que eu tive foi o seguinte: se eu tivesse lido este livro quando eu comecei, a minha jornada teria sido totalmente diferente. Na verdade, eu não sei se teria sido,
Porque quando eu li o livro, eu tinha um jeito de entender o livro. Né? Talvez se eu tivesse lido antes, eu não teria entendido ele do mesmo jeito. Conseguiria ter interpretado da mesma forma. Da mesma forma. E aí eu fiquei tão fascinado que eu contratei o autor do livro como mentor. Esse livro é o livro mais vendido no mundo quando o assunto é gestão de pequenas e médias empresas. O Michael Gerber ele é uma pessoa que é considerado o maior especialista, o maior guru de pequenas e médias empresas do mundo. Várias grandes empresas que a gente conhece hoje, que começaram na garagem lá no Silicon Valley, foram todas mentoradas por ele. Ele é uma referência mundial. E aí eu fui lá e ele me mentorou. E aí daí surgiu o programa EAG, surgiu a metodologia. Né? Então você pegou a sua experiência que você tinha tido, foi em busca de conhecimento. Peguei a experiência de uma pessoa que tinha 40 anos num negócio que eu ia começar, porque eu era um bebê. Eu tinha experiência como empresário. Sim. Mas para ensinar os outros empresários, desenvolver metodologia, eu era bebezinho. Aí eu fui pegar lá uma pessoa que tinha 40 anos, já fazia aquilo há 40 anos. Tinha muito know-how. Tem muito know-how. Apesar de hoje ele estar com 90 e poucos anos, ele continua com muito know-how. E aí, dessa mentoria, depois não fiz só essa, fiz outras mentorias. E aí surgiu a metodologia que a gente utiliza hoje, baseado em fundamentos, são pilares. São pilares, né? O brasileiro ele tem muito esse costume, né, de começar um negócio e fazer no peito, não ir buscar conhecimento. Hoje em dia mudou um pouco a concepção, porque hoje em dia tem N formas de aprender de conteúdo na internet, então é muito vasto, né, essa questão do conteúdo. Mas o brasileiro ele tem essa estigma de começar um negócio e tocar do jeito que dá, e daí no meio do caminho ele transforma aquilo, né? Mas sabe qual é o problema, né? O improviso é bom, tá? Esse improviso do brasileiro ele é bom em diversos aspectos, mas a gente tem que tomar alguns cuidados. Imagina que você vai construir uma casa. Quando você vai construir uma casa, qual que é a primeira coisa que você precisa fazer? A primeira coisa você tem que começar a olhar e definir que casa você quer. Se você quer uma casa térrea, se você quer um sobrado, quantos quartos, se vai ter banheiro, se vai ter suíte, se vai ter banheira na suíte, se vai ter sauna, se não vai ter sauna, se vai ter piscina, se não vai ter piscina, se a garagem é para um carro, para 2, para 3, para 4. Cada um define. Projeto, né? Cada um, não tem nem projeto ainda, que eu tô pensando que casa eu quero. Aí beleza, aí o que eu tenho que fazer para construir essa casa? Eu vou lá no arquiteto. Falo, arquiteto, eu tenho esse terreno, o terreno tem esse tamanho, o que eu imagino é isso, o que eu quero é isso, eu quero, enfim... Tô querendo ter filho, eu já tenho filho, você vai, de acordo com aquela circunstância, você explica para ele o que você quer. Aí o que ele faz? Ele vai fazer um esboço, vai fazer um esboço do que vai ser aquilo. Aí ele vai te mostrar, você vai falar, não, é isso, melhor aqui, melhor ali, pum, fez o desenho. Uma empresa, a gente não tem essa etapa de fazer o desenho, a gente vai fazendo, né? Infelizmente. Só que aí fez o desenho, o que você faz? Aprova o projeto na prefeitura e aí você vai ter que fazer um negócio que chama cálculo estrutural. Vai ter que fazer uma análise do solo e vai fazer um cálculo estrutural. E aí, com a análise do solo, cálculo estrutural, você faz a fundação. Se você fizer uma fundação bem feita, você vai construir a casa e a casa não vai cair, não vai rachar a parede, não vai colocar a tua vida em risco de desabamento, de desmoronamento, alguma coisa assim do tipo. Então, eu gosto de falar que você não começa uma casa pelo telhado, você começa uma casa ainda pela ideia, pelo sonho, pelo projeto. Depois você faz a fundação. E aí depois você bate laje, depois você joga o telhado. Na prática, o que as pessoas fazem? Começa a construir a empresa como se estivesse construindo uma casa começando pelo telhado. Começa de cima para baixo. Enfim. E aí o que acontece? Acontece que depois tem que trocar a roda com o carro andando, né? Mas eu tenho comigo uma reflexão. Que é o seguinte, eu acho que se todo mundo fosse fazer tudo o que precisa para começar, as pessoas não começariam. Isso mesmo. Então aí a gente fala assim, mas 40% das empresas quebram antes de 5 anos. Mas pelo menos abrem, para quebrar 40% das empresas, tem que abrir 100% das empresas. Se todo mundo for fazer o cálculo, talvez não abriria 100% das empresas, talvez só abririam 10% das empresas. Então a gente tem que saber analisar as coisas por outra ótica também, né? Tem muita gente empreendendo, tem muita gente querendo empreender. E o que eu acho sobre empreendedorismo? Eu acho que, infelizmente, o Brasil, ele não valoriza o empreendedor. Nos Estados Unidos, os empreendedores que têm sucesso, eles são vistos como heróis. Aliás, né, e aqui não é nenhuma defesa dos Estados Unidos, apesar de eu ter morado lá, mas nos Estados Unidos você tem herói para tudo. Você tem o herói da matemática,
Porque ele tem um prêmio de matemática para os caras que são bons em matemática. E ele se torna um herói nacional. Você tem um prêmio pro cara que escreve. Então tem um prêmio que é o Pulitzer, pro melhor escritor. Aquele cara vira um herói nacional. Aí você vai ter isso em todas as áreas do esporte, você vai ter isso na música, você vai ter isso em todas as áreas da ciência. Você vai ter heróis, né? O que são heróis? Pessoas que inspiram outras pessoas. E aí, quando você é pequeno, você cresce, você tem muitas referências e muitas inspirações de pessoas que você fala, eu quero ser astronauta, eu quero ganhar um prêmio Pulitzer, eu quero ser o cara da matemática, eu quero ser o cara... Porque você tem referências que te inspiram. O Brasil, quando a pessoa se destaca, ela é atacada no Brasil. E aí a gente perde as referências que vai fazer com que um jovenzinho, um jovem ou uma jovem de qualquer idade, em qualquer lugar, seja um lugar rico, seja um lugar pobre, ele olha e fala, quando eu crescer, eu quero ser igual tal coisa. Quando eu crescer, eu quero criar um Pulitzer, e aí eu vou me dedicar e vou ser o melhor escritor. Quando eu crescer, eu quero ganhar um prêmio de violino, então eu vou ser o melhor violinista. A gente não cria esses ídolos. E aí as crianças crescem com qual sonho? No Brasil, o cara, pelo menos na minha época, o único sonho que a gente tinha era se tornar jogador de futebol, né? Exatamente. Então a gente tinha que ter outros sonhos de criança, pessoas que inspiram. E o empreendedor nos Estados Unidos, o empreendedor, ele é valorizado. E todas as áreas empreendem, né? O legal do empreendedorismo é que ele é muito democrático. O escritor pode ser empreendedor, o jornalista pode ser empreendedor, o médico pode ser empreendedor, o engenheiro pode ser empreendedor, o físico pode ser empreendedor. O empreendedorismo, ele não tem preconceito. Eu troquei a ideia com o Eduardo, né? E a gente falou um pouco sobre isso, né? Que eu gostei muito, eu conectei com ele porque ele fala sobre eu empreendedor. É um pouco do que você fala também, eu empreendedor. Porque você tem que ser aquilo para poder transmitir para outras pessoas. E você tem que ser aquilo para poder desenvolver como pessoa, né? Então, a questão da gente não ter ídolos aqui no Brasil, eu vejo um pouco que essa concepção está mudando. Nesse movimento do empreendedorismo, que vem Primo Pobre, que vem você, que vem várias personalidades, Carol Pfeiffer que vai estar aqui. Então, eles são referência pra gente, esses são nossos heróis. Só que por ser um movimento que tá em ascendência, o empreendedorismo acontece, mas é diferente realmente. Mas olha só, eu gosto muito de viajar, né? E nós somos um país novo. O Brasil foi descoberto em 1500. Mas a gente, como história de país, a gente não tem 524 anos. Apesar de ter sido descoberto em 500. A gente deve ter como história 224 anos, porque eu acho que a história do Brasil é de 1800 para cá, não muito antes disso, né? Quando eu vou para a Europa, às vezes eu vou em algum lugar na Europa e eu olho e falo assim, ó, esse prédio aqui ele foi construído no ano 1000. Esse prédio aqui foi construído no ano 1300. Aí você olha coisas e você fala, nossa... Olha quanto tempo isso aqui já vem sendo construído. Então a gente é um país novo, é um país literalmente novo. Por exemplo, eu acabei de voltar de Londres, né? E Londres, a Inglaterra, berço da Revolução Industrial, muita coisa aconteceu ali, né? E fui no metrô, fui fazer uma pesquisa sobre a Revolução Industrial, né? Motor a vapor. Pô, o motor a vapor foi inventado na Inglaterra, em 1800 e alguma coisa. O primeiro trem não, a primeira estação de metrô do mundo foi em Paddington, na Inglaterra. Foi em 1863. Pô, para eles desenvolverem isso, tinha que ter já a tecnologia do aço. O aço já estava desenvolvido, não tem como se fazer trem sem aço. Tinha que ter a tecnologia do aço, da mecanização. O motor a vapor já existia. E isso, para existir, as coisas não avançavam tão rápidos, igual avança agora. Isso, para existir, começou a existir em 1700. A Revolução Industrial começou em 1700. Né? O Brasil não tinha nada. Em 1700 não existia nada no Brasil. Lá já tinha motor a vapor, já tinha embarcações, já tinha barco a vela que navegava o mundo inteiro. Né? Eu fico imaginando, esses caras navegavam sem GPS, não tinha satélite, não tinha nada. E os caras navegavam, já faziam coisas impressionantes. Então a gente como nação é muito novo, então eu acho que a gente vai evoluir. E uma coisa que está acontecendo, que é muito interessante, é que o jovem, ele quer empreender. Né? A gente viu isso na política esse ano. Né?
alguns discursos, alguns partidos estão mudando o discurso porque eles estão começando a entender que o jovem quer empreender. E não dá para você ter um discurso contra o empreendedorismo, porque é o discurso que a gente tem no Brasil, né? O empreendedor, ele é mal visto, ele é o explorador, ele é não sei o quê. Não dá para você manter esse discurso com quem quer empreender. Então, eu acho que isso é uma esperança futura, né? E aí a gente tem que continuar fazendo esse nosso papel de inspirar as pessoas a empreender. Isso mesmo, eu até comentei antes aqui que o empreendedorismo é uma humanização do empresário, né? Eles inventaram essa para dar uma amenizada nisso, porque a gente realmente é visto. O Primo Rico falou o Primo Pobre falou quando começou a falar de Deus no canal dele, as pessoas, caramba, você não pode misturar duas coisas que não tem nada a ver. Isso é propósito, prosperidade caminham juntos, é a mesma coisa. E nada melhor do que você estar dentro de um ambiente onde tem Deus, onde tem fé, porque ali o empreendedor é aquele cara que, quando ele busca conhecimento, ele se diz, eu estou preparado. Mas ali na frente ele vai caminhar um pouco, ele vai saber, caramba, tudo que eu me preparei lá atrás, isso aqui não está servindo de nada, eu tenho que buscar novos caminhos para chegar nesse objetivo. Então, vai ter desafio, vai ter problema e vai ter medo. Se você tiver medo e estiver caminhando sozinho, meu amigo, tá lascado. Agora, se você tiver medo e tiver certeza que quem tá caminhando contigo é o pai, você vai longe, né? Então, isso tudo caminhando junto nesse movimento que está se criando, porque a gente vê aqui em Cuiabá já é o segundo evento em pouco tempo, que é feito por igrejas, falando de empreendedorismo, mercado digital, prosperidade, então tudo caminhando junto. Então, através desses movimentos vai vindo essa transformação, porque são pessoas assim que inspiram a gente. Hoje tá podendo sentar na mesa aqui contigo, bater esse papo de igual para igual, isso pra gente é uma honra, né? Então, ter pessoas assim é importante. E outra, pessoas que vêm com base científica, não é simplesmente uma pessoa que está dizendo o que a gente quer ouvir, né? Porque hoje existe muito isso na internet. Eu vou falar que a gente tem que tomar muito cuidado com a lente que a gente vai olhando as coisas, né? Desde que a pessoa tenha uma intenção, tenha dedicação para entender como funciona, eu acho que está tudo bem, né? Mas é aquilo que a gente estava falando ali. Hoje a gente consegue acessar coisas que a gente não acessava, conteúdo. O mercado hoje, quando a gente olha para o mercado do empreendedorismo, não tem barreiras de entrada. Qualquer pessoa pode começar um negócio hoje, a partir de casa, sem investimento. Mas como assim, Marcelo, começar um negócio sem investimento? Porque na época que eu empreendi, eu tinha que você tinha que alugar um ponto, você tinha que montar... Não existia um mundo digital. Quando eu abri minha primeira empresa, não existia o digital, né? Então você tinha que alugar um ponto, você tinha que fazer propaganda, e aí você tinha propagandas caras, que era páginas amarelas e televisão, rádio, esse tipo de coisa. Hoje não. Hoje você é a propaganda. Você pega o teu celular, começa a produzir conteúdo. Se você sabe produzir conteúdo, né? Se você sabe entreter as pessoas, se você entende quem é teu público e produz um conteúdo, a partir do teu celular você começa a ganhar audiência e você, com a audiência, você faz dinheiro, né? Então não tem barreira de entrada hoje, né? O que o empreendedor faz? O empreendedor é aquele cara que identifica um problema que existe e resolve o problema. É isso que ele faz. E o que é uma startup, por exemplo? Uma startup é uma empresa que identifica um problema que ninguém resolveu ainda, então ninguém sabe resolver aquele problema. Por isso que eu falo, né? A gente tem que tomar cuidado com as leituras. Pô, ninguém sabe resolver esse problema. Pô, eu vou tentar resolver. E aí eu vou aprender com erros e acertos, vou tomar porrada, uma hora eu aprendo aquilo, né? E então hoje qualquer pessoa pode empreender a partir de casa, não precisa nem sair de casa. Qualquer pessoa pode empreender, desde que entenda de resolver problemas, saiba se comunicar, saiba gerar audiência. Qualquer pessoa pode empreender, e eu tenho visto surgir aí diversos empreendedores que se tornam, no final do dia, a gente inspira a gente. Eu tenho pessoas de 20 anos que me inspiram, eu tenho empreendedores de 17 anos que me inspiram, né? E esse meio, essa convivência, né, que vai moldando também, igual você falou, uma pessoa de 20 anos te inspira. Todo mundo te vê aqui como Marcelo Germano, o cara das empresas de gestão, ele é a figura, e você está aprendendo com um jovem de 20 anos, né? Então essa troca, o caminho que você percorreu, isso que é o que traz valor, né? Hoje em dia a gente fica muito preso no resultado, eu quero o resultado, e sabendo que é a trajetória que é o importante, é isso que vai moldar, é isso que vai me fazer transbordar para poder abençoar outras pessoas, né? Então essa caminhada é o principal, e saber que você continua nessa pegada de estar envolvendo ali, de estar gerindo, de estar tocando seus próprios negócios, isso é inspirador, porque, caramba, as pessoas veem você como uma referência, né?
e ver você aqui de frente a frente, isso é o que agrega, isso é o que conecta mais ainda com a pessoa, né? Sabe, servir de inspiração. A gente, hoje a gente produz muito conteúdo, a gente troca muito, eu acho que a gente vive num mundo de abundância. E eu entendo que a abundância ela vem do compartilhamento. Quanto mais eu compartilho, porque, por exemplo, se eu vendo um produto, eu vendo essa água aqui, eu chego aqui, quando você leva essa água é tua. Você ficou com a água, eu fiquei sem a água. Né? Eu recebi outra coisa em troca, que foi um dinheiro. Para eu te dar outra água, eu tenho que... Agora, quando a gente compartilha conhecimento, eu compartilho um conhecimento com você, você fica com aquele conhecimento e você tem insights sobre esse conhecimento. Quando a gente conversa, esse conhecimento, você pode me agregar nesse conhecimento, eu fico com insights nesse conhecimento, eu cheguei com um conhecimento, você chegou com um conhecimento, a gente juntou os conhecimentos. Eu saí maior e você saiu maior, compartilhando conhecimento. Agregando, né? Agregando. Quando eu chego com um produto, eu te dou o produto e pronto, uma troca, né? Então, a gente está numa nova era e eu acho que é uma era importantíssima para os próximos 50 anos. Eu troquei uma ideia com o Renato e ele falou, né, que ele vem dos esportes e partiu para o mundo da moda, né? E ele vem se redescobrindo e eu comentei com ele, eu falei, cara, se você tá parado no mesmo lugar, na sua zona de conforto, você já tá andando para trás. Porque o mercado, ele tá sempre desenvolvendo, tá sempre correndo atrás de resultado. Então, parei, tá estagnado, pronto, tá andando para trás. E você nessa sua trajetória, porque você pegou ali, contou para mim que desde a década de 90 que você trabalha ali no comercial, no X1 e no mundo de hoje. Você teve que se transformar, porque caramba, hoje é o marketing digital. Há 8 anos atrás não era o marketing digital, ele não estava tão inserido com essa força. O empreendedorismo não tinha essa força que tem hoje, né, no Brasil. Ele tinha, mas de uma maneira mais velada. Mas você pegar da década de 90 para os anos de hoje, a transição é muito grande, é uma transição muito diferente do que era para o de hoje. Você teve que ir nesse caminho e se redescobrindo e se reajustando. Quando eu comecei, a primeira frase que eu usei no primeiro slide que eu fui fazer era: as habilidades que te trouxeram até aqui não são as habilidades que vão te levar para o próximo nível. Eu falei para você que eu fiz mentoria com o Michael Gerber, né? E o Michael Gerber, ele pegou e falou uma coisa assim para mim. Ele falou: Marcelo, não importa o tamanho que tua empresa é hoje, não importa o tamanho que ela é, para ela crescer, ela exige de você mais competências do que você tem. Então o que acontece? Você desenvolve essas competências, tua empresa cresce. Quando ela cresce, ela vai precisar de novas competências que você não tem ainda. Aí você desenvolve essas novas competências, ela cresce mais. E quando ela cresce mais, ela vai exigir de você mais competências ainda. Aí você desenvolve, ela cresce mais. Se um dia você falar, cansei, eu já sei tudo, não preciso aprender mais nada, esse é o começo do fim. Então assim, eu tô no mercado de trabalho desde 1986. Acho que você não tinha nem nascido em 1986. Eu abri a minha empresa em 1990, minha primeira empresa em 1996. E eu acho ainda que eu sou um bebê, que eu não aprendi nada que eu tenho que aprender. E o Michael Gerber, ele falava assim: a gente tem que ter, a nossa mente tem que ser como uma folha de papel em branco. Olha que interessante, uma folha de papel em branco. Por que uma folha de papel em branco? Porque se tua folha estiver toda rabiscada, eu não consigo fazer um desenho ali. Já está toda rabiscada. Então eu tenho que ter uma folha, a mente do iniciante, que é uma folha de papel em branco, para poder fazer um novo desenho, né? Então eu acho que essa é a essência das coisas. A gente tem que estar sempre como uma folha de papel em branco, aprender novas coisas, desenvolver novas habilidades e não pode parar. Então, só do digital. Eu comecei no digital em 2013. De 2013 para cá, 2014, 2024, são 11 anos. Nesses 11 anos, eu já vi umas 20 mudanças diferentes no mercado digital. Se você pensar na inteligência artificial, que a gente começou a falar de inteligência artificial em 2020, aí, 2021. Na pandemia, mais ou menos. Um pouquinho depois da pandemia, na verdade o OpenAI explodiu em 2022, 2023, né? Eu já ouço falar de inteligência artificial faz pelo menos uns 15 anos. Eu tenho um amigo que trabalhou na IBM, a IBM tem um Watson, que é uma inteligência artificial da IBM, não sei o quê. Só que foi uma evolução lenta. E aí, quando o OpenAI, o ChatGPT surgiu, ele fez uma explosão.
Desde quando o ChatGPT surgiu, o mercado já mudou infinitas vezes. Todo dia surge uma coisa nova, uma atualização nova, uma inteligência artificial nova, e a gente tem que estar acompanhando essas coisas. É difícil dar conta de acompanhar essas coisas, né? E o movimento que eu vejo é que o mercado, ele vai caminhando conforme o marketing digital vai caminhando, ele vai acompanhando, porque a gente viu muito forte, é muito nítido a política entrando no marketing digital. Então, as coisas vão caminhando pro rumo onde o marketing vai, porque o marketing está inserido em tudo tem o marketing, é uma comunicação, né? Por exemplo, a gente vê que as rádios hoje, elas já estão tomando um rumo diferente, elas já estão se moldando pro tipo de marketing que tem, porque a gente vê hoje, por exemplo, você é podcaster, a gente vê muito podcast em rádio, a TV já tá ficando para trás, a TV tá ficando para trás. Olha que interessante, minha leitura, tá? Tem algumas coisas que as empresas tradicionais ou as grandes empresas, elas não vão ter como competir, por uma questão de cultura ou por uma questão de não tem como mesmo. Então, vou te dar um exemplo. Pega uma empresa como a Procter & Gamble, P&G, que eles produzem diversos tipos de produtos. É sabonete, é shampoo, é um monte de coisa que eles produzem. Para eles produzirem, eles precisam de fábrica, eles precisam de canal de distribuição, precisa de centro de distribuição, precisa de caminhão, eles gastam uma fortuna com televisão, eles precisam de uma série de coisas para poder produzir e distribuir essa mercadoria, beleza? Antigamente eles tinham bala na agulha, e aí eles dominavam os canais de comunicação, que era a televisão, enfim, a mídia massiva, que a gente chama de mainstream. Hoje, você pega uma Virgínia, por exemplo, você pega uma influenciadora, ela não tem fábrica, não tem um caminhão, não entende nada de... Não tem departamento de desenvolvimento de produto. Ela vai lá, faz um negócio white label, né? Arruma alguém que fabrica alguma coisa, vai lá, faz uma live de 8 horas e nessa live ela vende a Virgínia 23 milhões de reais. Cara, a P&G não tem como competir com isso. Como que eu vou competir com isso? Não tem como competir. É impossível competir com isso. É um novo mundo. É um novo jeito de fazer negócio. Vou dar um exemplo da Rede Globo. Rede Globo transmite Copa do Mundo. Aí quando tem Copa do Mundo, ela manda jornalista pro país onde vai ser a Copa do Mundo. Então foi no Catar, mandou jornalista pro Catar, vários lugares, são várias cidades, eu tenho que ter gente cobrindo todas as cidades, tenho que montar uma estrutura lá, estrutura dentro dos estádios, monta estrutura no Brasil, tem que ter cobertura em todos os estados do Brasil, na casa dos jogadores de futebol, nas cidades diferentes, eu ponho toda a minha estrutura à disposição disso para a Copa do Mundo, né? Aí vai o Cazé, ele entra num estúdio de 40 metros quadrados, ele mais 3 caras, e pega o direito de transmissão, abre uma live e tem 6 milhões de pessoas assistindo um jogo. E qual que é a estrutura que o Cazé precisou para fazer isso? Um estúdio de, sei lá, 40, 50, 60 metros quadrados para fazer isso daí, algumas câmeras, uma boa conexão de internet, colocou 6 milhões. É um novo mundo, é um novo jeito de fazer as coisas, e esse novo jeito de fazer as coisas, ele não tem barreiras de entrada, porque antes eu precisava ter fábrica, eu precisava ter caminhão, eu precisava ter dinheiro para fazer anúncio em televisão, eu precisava de um monte de coisa. Hoje, não. Então, para quem está assistindo a gente, entende que, olha o quanto de riqueza a gente pode gerar sem barreira de entrada hoje. A audiência está nas pessoas hoje. Aí quando você fala assim, pô, até a política. Porque antigamente, você vê, ó, o Pablo Marçal, ele entrou para a política em São Paulo. Ele não tinha nenhum minuto de televisão, ele foi o terceiro candidato. O terceiro numa eleição super acirrada. Bloquearam as redes sociais dele. Ele tirou uma segunda rede, e aqui eu não estou defendendo o Pablo Marçal não, tá? E ele foi o terceiro. E eu acho que ele foi o terceiro por um erro que ele cometeu 3 dias antes da eleição, na sexta-feira. Eu acho que ele teria ido para o segundo turno. Mas enfim, eu acho, o que já foi, não tem como voltar. E aí as pessoas começam a perceber que o jogo do poder, ele está mudando. Então a televisão que sempre mandou no jogo, hoje já não é mais ela. De repente, na próxima eleição, a gente pode ser que tenha um candidato que não tenha nem um segundo de televisão, e que ganhe alguma eleição aí, que ganhe uma prefeitura importante, um estado importante, ou mesmo até o Brasil, né? Sem depender de televisão. Então, a gente está num novo mundo, né?
gente está no mundo de muitas possibilidades. Então, eu acho que o Brasil tem muitas chances de fazer coisas incríveis se souber canalizar as coisas boas que estão acontecendo para o empreendedorismo. E aí vão surgir ídolos, né? Vão surgir pessoas que vão fazer coisas que vão esperar outras pessoas para quererem fazer essas coisas. Isso mesmo, e a partir disso vai se transformando, as pessoas vão pegando aquilo e transformando em outra coisa. O caso do Cazé, né, foi um caso de conexão, né, porque o público se identificou com aquele tipo de transmissão, com aquela resenha que eles faziam ali, então conectou com o público, era a essência dele, porque era ele realmente ali, então conectou, o povo gostou e ele expandiu, né, nesse sistema que eu vejo. Mas olha como esse mundo é novo, não é só conexão. Porque antigamente você só dependia da televisão fazer isso. A televisão precisa de concessão. A televisão precisa de uma concessão, que o governo dá uma concessão para a televisão. Não é qualquer um que chega lá e fala, vou abrir uma televisão. Não, você tem um Ministério da Comunicação que regula tudo isso. O Instagram, o YouTube, não tem concessão. Eu vou lá, cato meu celular e começo a produzir, não tem concessão. Agora, se eu tiver a habilidade de me conectar com as pessoas, que é o que você falou do Cazé, tiver a habilidade de entreter as pessoas, de não só entreter, né? Entreter, educar, informar, me conecto pelos valores, porque as pessoas se conectam por valores, né? Eu pulei todas as barreiras de entrada e consigo fazer coisas incríveis fazendo isso. Isso digital que permite, né? Porque antigamente, igual você falou, tinha que ter toda essa estrutura, né? Hoje ele senta numa sala e transmite uma live para o mundo inteiro, onde todo mundo vai assistir. E esse resultado é tão assertivo, né, que a gente viu que agora até no Campeonato Brasileiro eles estão colocando esse estilo de transmissão de futebol. Então o podcast é uma ferramenta que surgiu para conectar as pessoas de uma maneira mais simples. É a nova rádio. É a nova rádio, isso mesmo. Antigamente, se eu quisesse ter uma rádio, eu precisava ter uma concessão para ter a rádio, antenas e não sei o quê. Hoje eu tenho um podcast. A gente tá entre os top podcasts de negócios do Brasil. Eu acompanho, é um sucesso. A gente tem milhões de seguidores aqui que seguem a gente no podcast. Eu não tenho uma antena, não tenho nada. Não tenho quer dizer, eu tenho uma estrutura de podcast lá, mas eu não tenho uma estrutura de rádio, sabe? E isso é um diferencial, porque, como eu falei, né? A gente consegue democratizar, isso vai ficando tão normal para as pessoas que vai chegar para todo mundo. Lógico, uma tecnologia quando é lançada, alguns não têm acesso, mas hoje em dia o podcast ele é um movimento, é uma ferramenta de comunicação, ele é um movimento que todo mundo está conseguindo entrar. Por exemplo, a gente democratizou criando um projeto onde o empreendedor consegue sentar lá e falar sobre o seu produto. Lógico que falando é muito mais fácil falar, né? Mas as pessoas têm dificuldade com a comunicação, então eles precisam de uma ferramenta onde consiga ser conduzido para gerar aquele resultado, mas para isso é trabalho, é ajuste. A gente que já dominava a ferramenta apanhou um pouco também no começo, mas hoje em dia já funciona, tá ali. Então vai democratizando, é igual a rádio. Hoje em dia todo mundo tem acesso à rádio, né? Porque ela já, vamos dizer assim, está disseminada, como ela participou desse movimento, ela viu a TV ficar para trás, também eles começaram a partir para o lado do podcast, então a gente vê que as coisas, o comercial, a economia vai girando em torno ali para onde o marketing está caminhando, né? Eu falo assim, ó, uma das coisas, primeira coisa, né? O dinheiro ele vai seguir um fluxo normalmente. E o que vai fazer com que o que vai direcionar o fluxo de dinheiro é a tecnologia, sempre. O que foi a Revolução Industrial? O que foi a Revolução Industrial? Tecnologia. Os caras descobriram... A Revolução Industrial começou em 1700 porque inventaram lá o motor a vapor. E aí você mudou uma produção que era manual para uma produção mecanizada. E aí explodiu a Revolução Industrial. O que é isso? É tecnologia. Era uma tecnologia para a produção do aço, uma tecnologia que era o motor a vapor. A segunda Revolução Industrial, ela aconteceu por conta do motor a combustão e do desenvolvimento da química. Porque aí descobriu-se o petróleo e aí criou-se o motor a combustão. É a segunda revolução. Aí se a gente for ver todas as revoluções que teve, aí teve o computador, que foi uma revolução. E a gente vai continuar tendo isso. Daqui 10 anos vai ter uma outra revolução por uma outra tecnologia. Aí você falou, é o digital. Não é o digital, é a tecnologia. Porque o digital é um tipo de tecnologia, assim como o motor a combustão é um tipo de tecnologia. Né? Então a tecnologia vai sempre mudar o mundo, vai sempre causar revolução. E o que acontece é que antes, você vê, do motor a vapor para o motor a combustão, eu acho que demorou 160 anos.
Agora tá ficando mais curto, né? Agora os ciclos vão diminuindo. Então a gente, a cada 6 meses, praticamente, acho que a gente vai ter uma revolução, um acontecimento. Uma revolução acontecendo. Eu sempre brinco que a gente que é do marketing, né? A gente afina a viola, toca uma música, né? Pega uma onda, depois termina aquela onda, a gente afina de novo, toca outra onda. Então são ciclos realmente que vão acontecendo, porque realmente se fosse só um ciclo seria muito fácil, né? Você ia ter uma receita ali, pronto, faz isso e isso. Se fosse um ciclo de 100 anos, né? Isso, não, faz isso aqui que vai dar certo. 100 anos fazendo a mesma coisa ia ser até chato, né? Mas funcionou durante muito tempo, funcionou. 100 anos fazendo uma coisa dava certo. Isso, agora não. Se você não se reinventar todo ano, fica para trás. Marcelo, queria agradecer a sua presença aqui. Obrigado. Mais uma vez é uma honra poder sentar aqui, trocar esse papo contigo, poder extrair esse conteúdo. E eu, cara, a mesma coisa que eu falei para os outros, eu te desejo saúde para que você continue essa empreitada, continue transbordando e semeando bem aí, inspirando a gente, porque como você falou, a gente não tem heróis, mas eu acredito que nós temos heróis, sim. Pelo menos eu vejo heróis. Não, a gente tem, é que a gente não cultiva. Isso, não cultiva. Uma parcelinha pequena da sociedade ali que reconhece, né? Isso. Mas eu garanto pra você que essa parcela que reconhece, eles são vamos dizer assim, são fortes em vocês, eles têm essa consciência, então te desejo boa sorte aí na sua caminhada, tá, irmão? Obrigado. Fica com Deus. Valeu, cara. Valeu, obrigado, boa tarde.